Eu fiz um vídeo hoje sobre essas três plantinhas aqui. Essa aqui são três rosas do deserto, como você está vendo, ó. Elas já estão, algumas já estão bem formadas. Deixa eu focar bem aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Ela está bem formada, né? Elas ainda estão muito pequenas, mas só que essas plantas aqui, como eu falei no vídeo lá, essas plantas aqui, elas são muito antigas. Foi de uma semente, de uma vagem de uma rosa do deserto vermelha simples que eu fiz a polinização. E aí nasceram as sementes que eu plantei, nasceram essas plantas aqui, ó. Às vezes, ó, quando a gente planta uma planta, rosa, geralmente rosa do deserto, né? E você sente que o caudex dela tá murcho. Esse aqui, por exemplo, ó, ele tá bem duro, ele tá bem firme. Mas vai chegar um tempo aqui que ele vai tá murcho, tá bom? Ele vai tá murcho. Isso acontece porque quando você arranca uma planta e você replanta ele, você danifica assim algumas raízes, né? Mesmo que você não danifique as raízes, o que é que vai acontecer? Ela mesmo assim, o caudex dela vai murchar, porque geralmente não, né? Sempre isso aqui, como ele é gordinho assim, ó, isso aqui é tudo água, né? Então o que acontece? Quando você replanta ele, ele ainda não se adaptou ao substrato. As raízes ainda não estão sugando os nutrientes e assim fica assim por algum tempo. E aí ela vai ficando murcha. Mas você não deve desistir de molhar ela não, tá bom? Agora é bom que você não bote ela num sol muito quente para não danificar ela, porque quando o sol fica muito quente, ó, o sol bate no substrato e aquece muito o substrato. Isso pode cozinhar o caudex da sua rosa do deserto. Portanto, não é bom que você pegue a sua rosa do deserto novinha, mesmo assim aquelas antigas, né? Aqui mesmo no Recife, o sol aqui às vezes é muito quente. Tanto é que quando você vê, tem algumas plantas minhas que eu cubro essa parte aqui, ó. Eu cubro o caudex dela, que é justamente por sol não bater no caudex e também no substrato. O sol não batendo, ele não vai aquecer a planta e nem o substrato. Não aquecendo a planta e não aquecendo o substrato, ela não vai sofrer tanto, ela vai ficar mais bonita por mais tempo. Tá bom? Então é o seguinte, quando a planta está murcha, é porque a raiz dela, tá bom? Essas aqui são as raízes aéreas que eu vou cortar mais para frente, porque aqui, ó, a terra estava aqui assim, ó, tá bom? Então quando você vai plantar uma roça do deserto, é bom que você bote ela mais, a terra mais para baixo possível, para você ver o quanto eu levantei ela, tá vendo? Ó? O quanto eu levantei ela, essa outra aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo só? Tá vendo só? Eu ainda ia levantar ela ainda mais. É porque não deu, então eu deixei desse jeito aqui, ó. Porque se eu levantasse ela mais, ela não ia ficar firme no vaso, ela ia ficar balançando. A não ser que eu colocasse algumas pedrinhas aqui para segurar ela. Mas para você ver o quanto eu levantei ela. Então, até agora, ela tá muito duro, esses caudex dos três. Mas vai chegar aqui um tempo que ele vai ficar murcho. Vai ficar murcho, mas é nesse momento aqui que eu não posso botar ela no sol muito quente, tá bom? No mínimo uma meia sombra você pode botar. E também é bom, como eu falei, né, que você cubra o seu potinho para que o sol não aqueça o substrato e nem o caudex da planta, porque isso pode cozinhar a sua planta, ela pode morrer. Enquanto a raiz não começar a crescer, não ficar sugando os nutrientes da terra, o caudex da sua rosa do deserto vai ficar murcho. Mas nesse tempo que ele está murcho, você tem que tacar água, tá bom? Não pode deixar a terra secar, tá bom? Porque como tem raiz lá embaixo, a raiz, como ela não tão touradas, né? Elas tão boas ainda, só que elas também estão murchas. Portanto, você tem que dar na água para que ela comece a absorver a água do nutriente e assim a planta voltar a ficar bonita novamente, tá bom? Por isso que eu falo, quando você tiver semente, não faça o que eu fiz. Geralmente as sementes você tem que preparar um copinho desse daqui, ó, ou então um maior como esse daqui, e aí você vem e planta as suas sementezinhas no copinho desse daqui. Até na hora do replantio fica mais fácil você fazê-lo, beleza? Então fica a dica aí, gente. É isso aí, pronto.